Olá amigos, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o resultado da carteira Perspectiva no mês de maio de 2021 e logicamente todo o resultado histórico da carteira de ações. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Investe. Aqui na parte de baixo desse vídeo você tem aí o botão inscreva-se e o sino das notificações para você deixar devidamente ativado e aproveitar ao máximo todo o conteúdo novo e o conteúdo existente. Foco ali na parte de aprendizado também. Aqui do meu lado, aplicativo DV Invest, que você tem o acesso direto a essa carteira Perspectiva que é atualizada aqui mensalmente. Por falar nela, vamos aqui colocar aqui na tela, vou colocar aqui na tela para vocês. É uma ação que é uma carteira de ações que é revisada mensalmente, atualizada mensalmente, composta por 10 ações. A metodologia utilizada é análise técnica, não utilizo nenhuma outra metodologia, ou seja, não olho notícia, não olho análise fundamentalista, resultados, não olho mais para nada, a não ser análise técnica, uma análise mais quantitativa, baseada em gestão de risco. A gente tem aqui uma carteira 100% comprada, sempre ela está comprada, e posições em ações focando no longo prazo. Qual foi o resultado então do mês de maio? Essa carteira proporcionou uma alta em maio de 3,95%. E o Ibovespa subiu 6,16%. Então a carteira ficou com desempenho inferior ao Ibovespa de 2,21% em maio. No ano, ela já possui uma alta aqui de 18,73%. Ibovespa está subindo já no ano 6,05%. E a diferença para o Ibovespa, 12,68%. Então a diferença aí boa em relação ao Ibovespa no ano de 2021. Nos últimos 2 meses, 70,73% de desempenho, 44,42% Ibovespa, 26,31% aqui de diferença para o Ibov. Então a carteira nos últimos 12 meses teve um desempenho de 70,7% contra 44,42%, 26,3% acima do Ibovespa. Acumulado, 195%, isso quer dizer nos últimos 35 meses, histórico de julho de 2018 para cá, vai completar nesse mês 3 anos de existência, a carteira Perspectiva, 73,5% de retorno no Ibov, a carteira tem 121,79% acima do Ibovespa nesse período. 46,6% de desempenho anualizado, que é essa rentabilidade aqui acumulada, ela é anualizada, e 21,47% o Ibovespa, 25% acima aí do Ibovespa em termos de desempenho. Então um desempenho bem forte acima do Ibovespa na média. Alguns meses vai ficar atrás, alguns meses vão ficar na frente, mas na média tem um desempenho muito forte acima do Ibovespa, e o gráfico dela que mostra bem essa questão, né? A evolução da carteira aqui nesses últimos meses, na verdade desde o início, né, até esse último mês aqui. Na questão da estatística da carteira, pegando os 35 meses, 24 meses ela fechou acima do Ibovespa, ela teve um desempenho superior ao Ibovespa, e 11 meses abaixo do Ibovespa, que é o que eu mencionei. Vão ter alguns meses que vai ficar abaixo, outros meses vão ficar acima, mas nesse momento, até o fechamento desse último mês, que fechou abaixo, 68,6%, quase 69% acima do Ibovespa, fechamentos acima do Ibovespa, e 31,5% das vezes teve um fechamento aí para baixo do Ibovespa. Quando fecha acima, fecha geralmente 3,5% acima do Ibovespa, desempenho acima, e quando termina abaixo, 3,2%. Esse mês foi 2,2% abaixo do Ibovespa. Outro ponto importante para destacar aqui é o beta da carteira, ou seja, quando o Ibovespa sobe, ela sobe mais, ou quando o Ibovespa cai, ela cai menos. Como é que funciona isso? E ela também tem uma correlação boa com o Ibovespa. Se o Ibovespa subir, ela tende a subir. Como é que funciona? O beta, basicamente, se ele for acima de 1, é um beta agressivo. Significa dizer, se a carteira subir, se o Ibovespa subir, a carteira tende a subir mais, em média. E se ela cair, ela tende a cair mais, em média. Ou seja, uma carteira com a volatilidade mais alta, carteira mais agressiva. Já a carteira Perspectiva, ela entra aqui na carteira defensiva. Não é neutra, é a carteira mais defensiva. Ou seja, em média ela tende a subir menos quando o Ibovespa sobe, e cair menos quando o Ibovespa cai. Só que tem uma mudança aqui que eu vou mostrar no slide seguinte, na apresentação seguinte, quando a gente fala da curva normal, que é quando ela sobe em média, quando o Ibovespa sobe em média,
a carteira tende a subir mais. Quando falo em média, ou seja, esse mês ficou para trás. Mas em média tende a subir mais. Na média ela consegue ter um melhor desempenho. A correlação, que é o quanto, ou seja, se o Bovespa subir, ela subir junto, se fechar em queda, ela também fechar em queda, é de 0,85, ou seja, é uma descorrelação alta, que representa justamente andar muito alinhado com o Ibovespa. Lógico que às vezes, que eu vou apresentar aqui na curva normal, que é essa curva normal, significa o seguinte: do lado de cá é quando sobe, quando o Ibovespa sobe, do lado de cá quando o Ibovespa cai. O Ibovespa é representado por essa linha azul, mas azul escuro, e a carteira perspectiva a linha dourada. Quando o Ibovespa cai, que é esse lado de cá, quanto mais ele vai se afastando dessa queda, ou seja, tendo uma queda maior que percentual, a carteira cai menos do que o Ibovespa, ou seja, ela fica mais próximo da linha central. Então, o que está mostrando esse gráfico? Quando o Ibovespa cai, em média a carteira cai menos. E aqui desse lado de cá, quando o Ibovespa sobe, essa linha azul, a carteira perspectiva, em média, tende a subir mais. E o retorno médio também é maior da carteira em relação à quantidade de vezes que fica aqui nessa faixa de 0 a 5% de desempenho no mês. É mais alto o número de vezes do que o próprio Ibovespa. Então tem um retorno médio maior que o Ibovespa. Em 13 meses de queda, nesses 35 meses, o Ibovespa caiu em 13 meses desses 35. Apenas um mês que a carteira, nesses meses de queda do Ibovespa, ela caiu mais que o Ibovespa. E outro dado muito importante para ser destacado sobre a carteira é sobre a questão das janelas dos 12 meses. O que são essas janelas dos 12 meses? É pegar ali que a carteira começou em julho de 2018, como é que foi o desempenho dela quando ela começou lá em julho de 2018 a junho de 2019? Como é que foi de junho de 2018 a julho de 2019? E assim sucessivamente. Se você entrasse em qualquer que seja a janela, não importa o momento, se era mudança de presidente, se era pandemia, não importa. Qual seria o seu resultado médio se você ficasse pelo menos 12 meses? Pegando o histórico, que já são 24 janelas de 12 meses, a carteira em média gerou um retorno. Se você tivesse entrado de olho fechado, a média de retorno teria sido, tudo que eu estou falando aqui é rentabilidade bruta, né? Não está descontado no imposto de renda, 40,02%, 40% de retorno em média dessas janelas. Ou seja, você pode ver que teve janela que deu muito mais do que 40%. É a média dessas 24 janelas. Como teve janela que deu abaixo de 40%. Como eu disse, é a média. E o Ibovespa também, nesse mesmo período, nessas 24 janelas, a média foi de 13,17%. O que é bom se destacar aqui é que sempre, em todas as janelas, a carteira ficou acima do Ibovespa. E nenhuma das 24 janelas a carteira fechou negativa, enquanto o Ibovespa fechou 7 janelas negativas. Então é um dado importante, e aqui dá para ver as principais janelas de desempenho. Quais são as janelas principais de desempenho e de onde elas estão vindo nessas janelas principais de desempenho pós-pandemia. De abril de 2020, justamente após a queda forte lá de 29% do Ibovespa em março de 2020, se tivesse comprado justamente na crise, entrado na carteira perspectiva na crise, você teria tido um retorno de 82,43%, Ibov quase 60%, 22,7% acima do Ibovespa. Se você optasse, não vou aguardar algum sinal de alta no mês, algum sinal de fundo no gráfico mensal, para aí sim fazer aporte, algum sinal de alta pós uma queda muito intensa, você ainda assim teria tido um bom retorno, 72,38% contra 47,7% do Ibovespa. E isso representou aqui 24,68%. Ainda assim, aguardando um pouco mais, 70% de desempenho, que foi de junho até maio, que foi esse maio que fechou agora, junho de 2020 a maio de 2021, 70,7%, Ibovespa 44,4%, quase 27% acima do Ibovespa. Então são as principais janelas de desempenho estão aqui. É algo realmente importante para ser citado em relação à carteira perspectiva. Então o fechamento continua com bom desempenho no ano, com 18% no ano, na janela de 12 meses muito bem, nas janelas de 12 meses, nos últimos 12 meses também bem, no acumulado bem. Enfim, uma carteira que, se você entrar nela, é interessante que você aguarde pelo menos 12 meses para avaliar se faz sentido ou não continuar nessa carteira. Isso aqui tem alguma garantia de rentabilidade para frente, que você vai entrar agora e vai ter 40%? Não, nenhuma garantia. Mas
Se você quer ter 10 ações ali que tem uma gestão ativa no sentido de avaliar mensalmente essas 10 ações, e aí eu faço algumas trocas para tentar obter uma melhor rentabilidade para o capital, então essa é uma carteira bem interessante. É claro que ainda existe até a carteira exponencial, que é uma carteira revisada semanalmente dentro do aplicativo DV Invest. Então aproveite ao máximo todo o conteúdo existente dentro do aplicativo, recomendações, carteira de ações, carteira de fundo imobiliário, que também está com desempenho superior ao IFIX, e carteira exponencial, que é uma carteira revisada semanalmente. Muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesse vídeo sobre a carteira perspectiva. Qualquer dúvida, manda mensagem nas minhas redes sociais, dentro do aplicativo DV Invest primeiramente, e você pode também mandar mensagem através do meu Instagram, @DVInvest. Grande abraço e até a próxima.